Pitaco é meu. Pitaco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma cornetada de leve vale a pena. Está no ar mais um episódio do Pitaco é Meu. Eu sou Mauro Jacome. Eu sou Délio Mendes. E hoje a gente vai conversar sobre a Libertadores 2020 que está começando. Teremos jogos na terça, na quarta e na quinta-feira. A Libertadores que começou lá no dia 21 de janeiro com aquela fase de mata-mata, onde se classificaram 4 equipes para essa fase de grupos. E termina no dia 21 de novembro de 2020. A Libertadores é a 61ª edição da Copa Libertadores, agora chamada Conmebol Libertadores 2020. Nós teremos nessa fase de grupos que começa hoje, né? Começa hoje, a gente está gravando esse áudio, esse podcast no dia 3 de março. Começa hoje, depois as oitavas de final vão ser realizadas em julho, as quartas de final em agosto, depois nós teremos as semifinais em setembro e no dia 21 de novembro, no estádio do Maracanã, será a segunda vez que nós teremos uma final realizada em jogo único. Este ano vai ser no estádio do Maracanã, no dia 21 de novembro de 2020. Délio Mendes, você gosta desse formato de jogo único ou você prefere aquele mata-mata? Eu já vou dar logo minha opinião, eu preferia o mata-mata. Mauro, aliás, ida e volta, né? Eu confesso que quando a Conmebol definiu que os torneios, os principais torneios, né, a Sul-Americana e a Libertadores, passariam a ter um jogo único na final, eu fiquei bem contrariado, acho que tira um pouco da característica do futebol sul-americano. Mas eu te confesso que o jogo do ano passado, da última edição da Libertadores, a Sul-Americana, eu não acompanhei a final, mas eu achei interessante, assim, claro que muita coisa foi envolvida naquele ano, porque primeiro era num país, depois teve que mudar correndo, às pressas para outro país, mas eu acabei achando que o evento foi legal, mas eu ainda tendo a achar que ida e volta é mais a cara do povo sul-americano. Eu vou torcer para que volte, que daqui uns 2, 3 anos chega-se à conclusão que o formato anterior de jogo lá e cá era melhor. Eu tenho uma curiosidade que é a seguinte, Mauro, porque tudo bem, ano passado foi em Lima, esse ano vai ser no Rio de Janeiro. Lima que foi transferido, né? Lembrando que era em Santiago, aquela isso. Questão toda da crise no Chile foi transferido para Lima. Exatamente. Aí a gente tem Rio de Janeiro, aí depois a gente tem Santiago, que acabou não acontecendo, aí a gente tem Buenos Aires, São Paulo, BH, vai ficar rodando o Brasil, pois porque a gente não tem. E sabe quando que eles não vão? Tem muita estrutura em outros países. Né? Né? Quando foi em Lima, todo mundo sabia que não ia chegar na final um time do Peru, mas no Rio de Janeiro tem-se uma grande expectativa de chegar um time brasileiro. Exatamente. Né? E se, por exemplo, chegar o Flamengo novamente numa final, tá jogando em casa. Mas se chegar numa final, 2 times que não tem uma identificação com o Brasil. Isso. Por exemplo, não vou dizer Boca e River, não, porque Boca e River do lado também, não, né? e chama muita atenção. Em qualquer lugar do mundo, um Boca e River chamaria atenção. Mas vamos supor que chegasse aí o binacional com o Bolívar. Não, tudo bem, nunca vai acontecer isso também, né? Mas se chega assim, tipo, um River Plate com, por exemplo, sei lá, um Júnior de Barranquilha, né? Aí eles vão ver, não. A Conmebol acabou dando muita sorte na Libertadores, porque na primeira edição de jogo único foi 2 times de camisa, né? Exato. E assim, considerando que um dos times fazia 4 décadas que não chegava na final, então gerou aquela expectativa da torcida do Flamengo. E o River que vinha atropelando nas últimas Libertadores, então a Conmebol deu muita sorte. Tem essa questão também, além do que eu pontuei, que eu acho que a gente tem poucas cidades na América do Sul para fazer esse rodízio de finais em jogo único, ainda tem essa questão da torcida. Quando não for um jogo muito grande, será que vai valer a pena?
vai encher estádio ou vai trazer só o patrocinador dentro do estádio? Pois é, isso que eu tô falando, que eu acho que quando chegar num joguinho assim, por 2 ou 3 anos, por exemplo, chegar como Atlético Nacional foi campeão, Exatamente. né? Quando começar esse tipo de coisa, vai se repensar isso aí. Mas enfim, não é o caso de 2020, é sobre a Libertadores 2020 que a gente está conversando. Vamos passar grupo a grupo? Vamos passar. E aí a gente vai discutindo, vendo a capacidade de cada grupo, de cada time que faz parte dos seus grupos para ver em termos de futuro. No grupo A nós temos o atual campeão da Libertadores, o Flamengo, tem 2 títulos, né, em 1981 e agora em 2019. Também fazem parte desse grupo o Júnior Barranquilla da Colômbia. Ele está atualmente no 4º lugar, ele é o 4º colocado do grupo do campeonato colombiano, do Colombão 2020. O Barcelona de Guayaquil, do Equador, está em 7º no seu respectivo campeonato. E o Independiente del Valle, do Equador, está em 6º. Nós vamos ter Flamengo e Independiente del Valle aí, até que já dá com pau, né? Exatamente. Nós já tivemos 2 pela Recopa, vamos ter 2 agora pela Libertadores. Aí os 2 se classificam, vão se enfrentar nas oitavas de final, como às vezes isso acontece. Eu estou falando da classificação, Délio, de cada um no seu respectivo ão, né? Porque no seu respectivo campeonato nacional, para ter uma ideia, né, da força. Por exemplo, o campeonato equatoriano, você está em 7º lugar, não é uma coisa. Mas tem um outro detalhe, tirando o campeonato argentino, que nós estamos agora na última rodada, a gente vai falar sobre isso, e o brasileiro que não começou, todos os outros estão no começo. Bem no início. Bem no início. Você tem campeonato nacional na 3ª, 4ª, 5ª rodada e tem no máximo na 10ª rodada. Então, às vezes, essa colocação também ela é uma colocação mentirosa, que porque não reflete a força do time local. Mas, enfim, Flamengo, Júnior de Barranquilla, Barcelona e Independiente del Valle. Tirando o Flamengo, os outros times são mais ou menos equilibrados. São. Eu achei que o Flamengo, na verdade, deu um pouquinho de azar nesse grupo dele, porque... Mas você queria o quê? Não, é sério, eu acho que ficou um grupo que não vai ter um saco de pancada. Ah, tá, entendi. Eu acho que os outros grupos, a maioria, o grupo B daqui a pouco, então a gente vai falar sobre ele, mas a maioria dos grupos sempre vai ter um time que você já considera logo 6 pontos para o adversário. Como a gente vai passar aqui para frente, né? Esses grupos aí, todos os jogos no campo do Júnior, do Barcelona, no Independente, vão ser difíceis, independente do adversário. Pode até acontecer de um desses times não conseguir nenhuma vitória durante a fase de grupos, mas eu acho que sempre serão jogos difíceis assim, para os adversários. Rapidinho, Mauro, sobre esse grupo, o Flamengo está indo para a sua 16ª participação. Como você disse, ele tem 2 títulos e já chegou em 2 finais, conseguiu vencer as 2 vezes. O Flamengo vai ser o time brasileiro que mais vai viajar nessa fase de grupos, por causa das distâncias que ele vai ter que percorrer. Júnior Barranquilla em Barranquilla na Colômbia, o Independiente del Valle no Equador e o Barcelona também no Equador. Mais ou menos 28 mil quilômetros o Flamengo vai ter que rodar. O Júnior Barranquilla está indo para a sua 16ª participação, não é um time de pouca tradição em participações na Libertadores. O grande destaque do Júnior Barranquilla é o Borja, que até pouco tempo estava no Palmeiras. O Barcelona de Guayaquil, 26 participações. O Equador também não tem muitas equipes para ficar dividindo os participantes, né? O Barcelona vai para a sua 26ª participação. Não tem o Emelec esse ano, hein? Exatamente, é verdade, não tem o Emelec. Um atacante de destaque é o Martínez, que é o atual artilheiro da Libertadores. A Conmebol me fez o favor de considerar os gols das fases pré-Libertadores. O cara já tem 8 gols. Alguém vai alcançar esse cara? Ninguém, né? É verdade. Devia zerar, né? Começar do zero, porque fica... Ou então, no final, você faz por média de gols, né? Porque... O cara já tem 8 gols. Foram 3 fases que ele jogou, se não me engano. Isso, são 3 fases na pré. Já são 6 jogos que ele fez. É complicado, né? E os jogos desse grupo, Débora, você já falou dos 4, falta, né? O Del Valle. Falta o Del Valle, o Suco do Del Valle, aliás, o Independente Del Valle. Que também é do Equador. Ele está indo para a sua 6ª participação, é um clube muito novo.
E o destaque é o meia, o Pelerano, que é um jogador bem experiente, 34 para 35 anos, mas é um jogador de muita qualidade que atua no meio de campo desse time. Os jogos Barcelona e Independiente del Valle, jogo lá em Guayaquil, vai ser realizado na quarta-feira, dia 4 às 19h15, e no mesmo dia, Júnior Barranquilla e Flamengo lá em Barranquilla às 21h30. Vamos para o grupo B? Vamos para o grupo B. No grupo B nós temos uma questão interessante, Délio. O Tigre, da Argentina, está na segunda divisão do futebol argentino. Ele caiu no ano passado. Exato. Ele acabou se classificando por causa daquele torneio que acontece para preencher o calendário. É uma Copa, Verão, alguma coisa do tipo que tem na Argentina. Exatamente. E ele está em quinto lugar do grupo B da segunda divisão do time da Argentina. Olha o saco de pancada aqui. Pois é sobre isso que eu estava falando sobre o grupo A do Flamengo. Os times têm um nível um pouco mais equilibrado. Esse grupo do Palmeiras, na sequência aí, cita. Palmeiras, que está no segundo lugar no grupo B do Campeonato Paulista, né? O Bolívar, que é líder do Bolivão. Do Bolivão 2020, e o Guarani, que está em quarto lugar no Campeonato Paraguaio. E nesse grupo só tem um título de Libertadores, que é o do Palmeiras. Né? Então, é aquilo que você estava falando, né? O Guarani que evitou um outro clássico brasileiro na fase de grupos, né? O Corinthians foi eliminado pelo Guarani do Paraguai, senão estaria aqui no grupo B jogando contra o seu arquirrival, o Palmeiras. Palmeiras que vai para a sua 20ª participação, é um dos clubes que mais tem participações na Libertadores, já chegou em 4 finais, o Palmeiras ganhou só uma. Tem uma média aí de 59% de aproveitamento nos jogos da Libertadores e é o time brasileiro, além de pegar um grupo fraco, é o time brasileiro que vai menos viajar. Ou seja, o Palmeiras, convenhamos, né? Tá num grupinho molezinha para classificar. Ai, se não classificar. Exatamente. Professor Luxemburgo. Luxemburgo de volta à Libertadores. O Tigre da Argentina, como você disse, da segunda divisão do Campeonato Argentino, vai para a sua segunda participação. O destaque, o principal nome é o jogador Deni, é o meia. É um destaque, mas convenhamos, na segunda divisão do futebol argentino não dá para considerar muita coisa. O Guarani do Paraguai vai para a sua 18ª participação já é um time que está acostumado a jogar Libertadores. Um dos destaques é o Redes, que fez até gol contra o Corinthians. E o outro clube desse grupo, o Bolívar, que joga lá na Bolívia, lá no céu, na altitude, 34ª participação. Juan Carlos Arce tem 39 anos de idade, se não me engano, é o destaque desse time já há alguns anos. Com essa idade aí, parece aquele Arce, lateral direito do Palmeiras, deve ter, sempre é primo dele, né? E o Bolívar, ele tem uma estatística muito interessante, Mauro. Ele não perde para um time brasileiro jogando em casa desde 1983. São 11 jogos e só essa derrota. Ou seja, o Palmeiras vai penar um pouquinho lá na altitude, um empatezinho lá não deixa de ser um bom resultado, não. Grupo C, nós temos o Atlético Paranaense, o Colo-Colo do Chile, que está em 13º no Chilão, o Peñarol do Uruguai, em 9º, e o Jorge Wilstermann da Bolívia, que está em 3º lá no Campeonato da Bolívia. Nós temos 6 títulos de Libertadores nesse grupo. 1 do Colo-Colo e 5 do Peñarol. O Peñarol é o segundo maior time que tem conquistas. Terceiro, desculpa, né? Porque o principal é o Independiente, que não está na Libertadores, em segundo, o Boca, em terceiro, o Peñarol, com 5 conquistas. É um grupo aí que eu acho bem equilibrado também. Está muito parecido ali com o do Flamengo. Também acho equilibrado, e esse equilíbrio vai ficar mais acentuado ainda porque o representante brasileiro perdeu muita gente, né, Mauro? O elenco do Atlético Paranaense sofreu muitas alterações, perdeu a base do seu time titular do ano passado, e o Atlético Paranaense vai ter problema nesse grupo. O Peñarol vai para a sua 47ª participação em Libertadores, é o clube que mais participou de Libertadores. Tem a estreia, né, em Libertadores do Diego Forlán como técnico, jovem Diego Forlán, jovem para técnico, né, até pouco tempo jogava pela
seleção. O destaque é o Viatri que jogou a temporada passada, fez gol no Maracanã contra o Flamengo, é um argentino, um atacante que joga nesse time do Peñarol. O Colo-Colo vai para a sua 34ª participação, o atacante Paredes é um dos destaques desse time. E o Wilstermann, mais Jorge, um Paredes, né? Mais o que se um tem Paredes, de Paredes, né? Num time sul-americano. E o Jorge Wilstermann vai para a sua 20ª participação. O atacante Álvares é o jogador de mais destaque nessa equipe. Olha o Álvares aí. Bom, seguindo em frente, agora, então assim, eu tinha falado que o grupo C estava muito parecido com o grupo A. Eu acho, só fazendo uma correção, porque no grupo A que tem o Flamengo, o Júnior, o Barcelona e o Independiente, o Flamengo é bem superior aos demais, os outros três. No caso aqui do grupo C, para mim, já é um pouco diferente. Eu acho que Atlético, Colo-Colo e Peñarol estão ali, né? E o Jorge Wilstermann um pouco mais abaixo. Apesar de que a gente está falando muito também pela tradição, né? Porque o Peñarol é um time de extrema tradição, é um time que causa muita dificuldade, mas a gente sabe que o futebol uruguaio teve uma queda muito grande, caiu muito. Até porque, né? Uruguai são 3 milhões de habitantes. Então, assim, para você ter a revelação de jogadores é muito mais difícil. Por exemplo, do que o futebol brasileiro, você tem 220 milhões de habitantes, é muito mais fácil você ter uma renovação. E a Libertadores tem muito essa característica da gente não acompanhar muito o que acontece na América do Sul, né? Em relação aos outros campeonatos nacionais. Então, a gente tem que esperar a bola rolar para ver realmente qual é a força de cada time. Tá certo. O grupo D, nós vamos com o River Plate, que é o líder do campeonato argentino, tem 4 Libertadores. O São Paulo, que é o primeiro colocado do grupo C do Campeonato Paulista, com 3 Libertadores. A LDU do Equador, em 4º lugar, tem 1 título de Libertadores. E o Binacional do Peru, é o terceiro colocado do Peruzão 2020. Um detalhe, o Binacional dele, ele foi fundado em 2010. Novinho, 9 anos. Novinho, tem 9 anos e ele é o atual campeão peruano. E o nome do Binacional é Escola Municipal de Desportes Binacional. Legal, interessante. Lá em Presidente Olegário tem uma escola municipal com time? Não. Podia chegar na Libertadores. É um objetivo a se buscar aí. Lá em Anápolis tem escola municipal. Me lembro lá da escola municipal de Anápolis. Poderia ir chegar a Anapolina, sei lá. Aí vamos longe demais, né? Bom, vamos lá. Vamos para os detalhes aí do grupo D, que tem 2 times destacados, né? De muita tradição. E São Paulo. E a LDU e Binacional deve fazer aí, marcar presenças coadjuvantes. Exatamente. Só rapidinho, eu esqueci de passar esse dado a respeito do Atlético Paranaense, do grupo C. O Atlético Paranaense chegou em uma final, mas acabou perdendo o título para o time que a gente vai falar agora, que é o São Paulo, que vai para a sua 20ª participação. Ao lado do Palmeiras, um dos clubes que mais participaram. 6 finais o São Paulo tem, com 3 títulos levantados. O primeiro adversário do São Paulo é o Binacional, que vai para a sua primeira participação. Tem como destaque o Rodrigues, que é um atacante. É um destaque, mas nem tanto assim. A LDU tem um destaque, Mauro, que eu acho que a maioria do pessoal que está ouvindo vai se lembrar muito bem quem é. O Valência, ex-Manchester United, está jogando na LDU. Então, aquele atacante que virou lateral direito. Virou lateral direito, o Valência. Exatamente. Ele veio compor o elenco da LDU. Está com 73 anos, é isso? Deve estar por aí. A LDU vai para a sua 19ª participação. E o outro adversário do São Paulo nesse grupo, o maior adversário, na verdade, é o River Plate, o argentino River Plate, vice-campeão da última edição. Vai para a sua 36ª participação. E aí eu até tentei colocar um destaque aqui do River Plate, mas não dá, né? O elenco do River Plate é muito grande. Tem Borré, tem Quinteiro, tem Prato no banco, tem muita gente de destaque nesse time. O time que o River Plate vem jogando, o Marcelo Galhardo, ele tem uma característica, né, Délio? O time dele é aquele e ele não abre mão. Né? Você tem o Armani, o
excelente lateral direito, Montiel. A dupla de zaga fica ali com Quarta e com Pinola ou com Dias. Grande Pinola, aliás. Exatamente. O lado esquerdo sempre é o Cusco, né? O Casco, aliás. No meio de campo você tem o Enzo Pérez, jogador de Copa do Mundo. Você tem o Fernandes, você tem o Hernandes, você tem o Borré, como você falou. Tem o Soares também, tem o De La Cruz. Forte, né? É um time muito forte. É o mesmo time que vem jogando praticamente há 3 anos. É o time que foi campeão em cima do Boca, o time que foi vice-campeão ao perder para o Flamengo ano passado, e é o time que tem jogado o campeonato argentino, o River, com raras exceções. O River, além de ter montado um bom elenco, ele conseguiu segurar, né, os seus destaques na última temporada, então realmente é um time que com certeza vai vir forte nesse grupo aí de São Paulo. Délio, o bom de podcast é que é bom de bagunçar, não precisa gravar, né? Não precisa voltar para a produção. Eu tinha esquecido dos jogos lá do Grupo B, que é o do Grupo do Palmeiras. O Palmeiras estreia na quarta-feira, dia 4, às 19h15, jogando lá na Argentina. E o outro jogo daquele grupo vai ser entre Guarani e Bolívar, lá em Guarani, lá em Guarani, no Paraguai. Guarani, lá no Paraguai. Na realidade, ele é de Assunção, né? Exatamente. Joga em Assunção, na capital, às 21h30. No grupo C, o grupo do Atlético Paranaense, nós vamos ter o Atlético estreia hoje, né? Hoje, na dia 3, terça-feira, 3 de março, terça-feira, e joga contra o Peñarol, recebe o Peñarol lá na Arena da Baixada às 21h30. Olha um jogão aí, hoje, Atlético Paranaense e Peñarol. O outro jogo desse grupo, entre o Peñarol e o Jorge Wilstermann. Desculpa, o Colo-Colo e o Jorge Wilstermann. O jogo vai ser na Bolívia, às 19h15 na quarta-feira, dia 4. E agora, fechando aqui do grupo D, nós temos o jogo do São Paulo, né? O São Paulo joga hoje, né? O São Paulo joga na quinta-feira. Na quinta-feira. Na quarta-feira tem LDU e River Plate, jogo lá em Quito, e o São Paulo joga na quinta-feira, ele vai ao Peru enfrentar o Binacional às 21 horas, quinta-feira, dia 5. Bom, e o São Paulo vai longe, hein? Porque é alto pra caramba. Exato. O Binacional joga a mais de 3.000 metros de altitude. Vamos ver aí como é que o Fernando Diniz se comporta numa Libertadores, né? Exatamente, a estreia dele numa Libertadores. Como técnico, vamos ver aí como se comporta o Fernando Diniz, que já tem um olhar desconfiado da torcida, né? Vamos ver se o Pato aí também consegue também desencantar. Deu uma desencantadinha aí no Campeonato Paulista, andou fazendo uns golzinhos aí, né? Tá com o cabelo raspadinho, todo modinha. Bom, grupo E, Internacional, 2 títulos de Libertadores, Internacional que nem chegou na final no primeiro turno do Campeonato Gaúcho, Grêmio com 3 Libertadores, já temos 5 aí no acumulado, o Grêmio que perdeu a final do Gauchão para o Caxias, Universidade Católica do Chile, que é o líder do Chilão, e o América de Cali da Colômbia, que está em 7º lugar lá no Campeonato Colombiano. Um detalhe para a América de Cali, ele tem 4 vice-campeonatos de Libertadores. Ele é um dos maiores vice-campeões da Libertadores. É um grupo aí que não há como negar que o grande destaque vai ser o confronto Grenal. Com certeza. É um grupo, ao meu ver, forte também. São os 2 times, além dos brasileiros, são times de certa tradição na Libertadores. O Grêmio vai para a sua 20ª participação, junto com São Paulo e Palmeiras. São os 3 times brasileiros que mais participaram de Libertadores. São 5 finais do Grêmio, com 3 títulos conquistados. Ele vai enfrentar o seu rival local, o Internacional, que vai para a sua 13ª participação, um pouco menos de tradição na competição. O Inter tem 3 finais no currículo de Libertadores, com 2 títulos. E os destaques aí, ao meu ver, do Internacional são o técnico Kudê, argentino, que chegou para essa temporada, que durante o Gauchão e a pré-Libertadores disse que estava segurando um pouco mais o time do Inter
para conseguir os objetivos mais rápido, mas que a partir de agora ele ia começar a colocar mais a cara dele no time, que é um jogo muito intenso. Pelo menos foi assim que ele trabalhou nos times dele na Argentina. Vamos ver como que vai vir esse Internacional para a Libertadores. E de última hora o Internacional contratou o lateral direito Saravia, que já atuou em times com o Kudê. Infelizmente o Rodinei Olha o Rodinei aí. Que pena, o Rodinei, artista da bola, vai ficar no banco de reservas em mais uma Libertadores. Os outros adversários das equipes brasileiras, a Universidade Católica vai para a 27ª participação. Não tem grandes jogadores de destaque. Um de mais importância e artilheiro desse time é o argentino Alwed. E o América de Cali da Colômbia, 20ª participação, tem um meio atacante Rangel, bem habilidoso, que parte para cima, que a gente pode considerar um dos destaques desse time. Tá certo, os jogos do Internacional e Grêmio nesta primeira rodada. O Internacional joga hoje, terça-feira, às 19h15, e o Grêmio, jogo lá no Beira-Rio, e o Grêmio vai à Colômbia enfrentar o América, vai lá em Cali enfrentar o América às 21h30, o jogo, a bola rola. No grupo F nós temos Racing da Argentina, uma Libertadores, está em 5º lugar no campeonato da Argentina. Aliança do Peru, Aliança de Lima, né, do Peru, está em 10º no campeonato do Peru. O Nacional do Uruguai é o 15º do Uruguai, mas o Uruguai só tem 2 rodadas, viu? É um daqueles campeonatos que eu falei que está muito no começo. O Nacional tem 3 títulos, né? E o Estudiantes de Mérida, olha a piada pronta, lá da Venezuela, em 7º. Délio, você, quando frequentava a escola, você era um bom estudante ou um estudante desse Mérida. Time aqui? Era um estudante de Mérida, né? Você era um estudante de Mérida? Mauro, esse grupo assim, aparentemente é um dos grupos mais fracos, né, dessa edição da Libertadores. O Racing, que seria o destaque desse grupo, o argentino. A última temporada não foi boa do Racing, perdeu muitos jogadores, perdeu o seu técnico. Perdeu o principal jogador, né? Lautaro Martinez, que foi para a Inter de Milão. E realmente, à primeira vista, esse vai ser um dos grupos mais chatinhos assim, de se acompanhar nessa Libertadores. Tá certo, então vamos aqui aos confrontos entre os do pessoal do grupo F. O Racing joga na quinta-feira contra o Estudiantes de Mérida lá na Venezuela, e o Nacional vai ao Peru, vai a Lima, enfrentar o Aliança às 23 horas, também na quinta-feira. Vamos para o grupo G, o grupo do Santos. O Santos, que é líder do grupo A no Campeonato Paulista, tem 3 Libertadores. O Olímpia do Paraguai está em 2º no Campeonato Paraguaio, também tem 3 Libertadores. O Defensa e Justiça da Argentina está em 9º no campeonato, que é um time que começou a surgir para o cenário sul-americano recentemente, né? Fez boas campanhas na Copa Sul-Americana, eliminando São Paulo, vem aparecendo bem no campeonato e surgindo também na Libertadores. E o Delfim do Equador, 12º lugar do campeonato equatoriano, é um time também muito novo. Ele foi fundado em 1989. Olha aí, um time, assim, o Santos, que ainda não engrenou com o Gesualdo, né? Pode aí ter a chance de chegar nas oitavas, né? Porque, afinal de contas, eu acho que o Delfim vai ser o saco de pancada desse. Não conheço o Delfim, mas eu acho que, assim, pela tradição, eu acho que ele vai ser o saco de pancada. E um time que eu acho que vai dar trabalho nesse grupo é o Defensa. Mauro, eu concordo com você. Eu acho que o Delfim vai ser o saco de pancada nesse grupo da Libertadores. O Defensa e Justiça, ele tem se caracterizado nas últimas 3 temporadas como um time que gosta muito de trabalhar a bola, um time intenso, marcação, pressionando o adversário, o portador da bola o tempo todo.
É um time que pode dar trabalho realmente para o Santos. O Santos, que vai para a sua 15ª participação em Libertadores, são 4 finais e 3 títulos. E o Santos tem, em números absolutos, o melhor aproveitamento entre os clubes brasileiros. Ele tem um aproveitamento de 61% na Libertadores, em partidas da Libertadores. O adversário da primeira rodada é o Defensa e Justiça, argentino, que a gente já comentou, é a primeira participação. O destaque desse time aí é o Luceiro, é um time também que perdeu algumas peças importantes nas últimas temporadas. O Delfim, lá do Equador, terceira participação, apesar do Equador não ter grandes clubes, a gente vê pelo número de participações do Delfim que não é um time de muita tradição. Tem um jogador Garcês, que pode ser um destaque, considerado um destaque dessa equipe. E o Olímpia, Mauro, que eu acho que, aí discordando de você, que acha que o Defensa e Justiça pode ser quem vai dar mais trabalho, eu acho que o Olímpia vem forte para essa Libertadores. Tem muito jogador experiente no time do Olímpia, que é do Paraguai, está indo para a sua 42ª participação em Libertadores. É muita, são 61 edições e ele participou de 42. É impressionante o número de participações, junto com o Peñarol. Muito provavelmente Peñarol 47 participações, o Olímpia 42, então são times com muita tradição nessa competição. Sabe quem está jogando lá, Mauro? Quem? Roque Santa Cruz. Olha o Roque, centroavante que rodou pela Europa, jogou em alguns times alemães e voltou, tá lá no Olímpia. O Adebayor, que acabou de ser anunciado há pouco tempo, já estreou, já está jogando também. Derlis Gonzalez, que estava no Santos até pouco tempo. Estava ano passado. Que é um jogador mais brasileiro pelo Santos. Exatamente, um jogador mais jovem. Então, assim, o Olímpia montou um elenco com o Martin Silva, né? O goleiro. Exatamente. Martin Silva, ex-Vasco. Que pode ser aí uma surpresa, até porque a gente, convenhamos, né? A gente não acompanha o Campeonato Paraguai para saber como andam esses times, mas pode ser uma das forças aí desse grupo. Eu estava falando também da questão de Defensa e Justiça. Se o Boca conseguir ser campeão argentino, porque o título estava praticamente nas mãos do River Plate, ele vai dever muito para o Defensa e Justiça, porque na penúltima rodada o River Plate tropeçou em casa, no Monumental de Nunes, em cima do Defensa e Justiça. E sofreu muito para empatar o jogo. O Defensa fez um belo jogo. Exatamente. Bom, agora vamos chegar no grupo H. O grupo, aliás, antes disso, deixa eu passar aqui os jogos. Nós teremos no grupo do Santos, o Santos estreia hoje, dia 3 de março, às 19h15, lá na Argentina. E o outro jogo do grupo, o Delfim recebe o Olímpia na quarta-feira, às 21h30. Agora vamos para o grupo H, onde a gente tem o tradicionalíssimo Boca Juniors, que está em segundo lugar no Campeonato Argentino. A gente já falou aqui a situação. Tem 6 Libertadores. Né? Dos atuais participantes, é o time que tem mais Libertadores. Independiente de Medellín, da Colômbia, que está em 14º no Colombão. O Libertad é o líder do Campeonato Paraguaio e o Caracas está em 3º lugar do Campeonato da Venezuela. Eu acho que aqui há um desnível muito grande. O Boca aparentemente... Boca e o resto. O Boca aparentemente vai atropelar todo mundo nesse grupo. É o grande time desse grupo, não tem como, né? Um grupo de Libertadores que tenha o Boca, ele vai ser o destaque desse grupo, com certeza. Pode ter alguns concorrentes aí na América do Sul que se igualam a ele, mas para superar o Boca em tradição, principalmente essa edição mais recente, essas edições mais recentes da Libertadores, o Boca tem muita tradição, é um time muito forte quando chega nessa competição. Quando tá mal na Argentina, já dá trabalho na Libertadores. Imagina essa temporada que está disputando cabeça a cabeça com o River, o argentinão. Os jogos desse grupo, hoje mesmo, dia 3 de março, Caracas e Boca Juniors, às 21h30, no mesmo horário, Independiente, Medellín e Libertad. Bom, falamos sobre tudo, sobre os grupos. Para a gente fechar, vamos fazer uma brincadeira? Vamos nessa. Os 2 de cada grupo? Que vamos passar? Isso, grupo A, Flamengo, Júnior, Barcelona, Independente Del Valle. Flamengo e Independente Del Valle. Acompanhe o relator. Grupo B, Tigre, Palmeiras, Bolívar e Guarani.
Palmeiras e Guarani. Acompanhe o relator. Agora eu vou falar primeiro, porque senão vou pensar que eu estou falando, né? No grupo C. Tem Atlético, Colo-Colo, Peñarol e Jorge Wilson. Quer falar primeiro? Está difícil. Eu vou aqui de Atlético e Peñarol. Eu vou acompanhar, mas com muita desconfiança do Atlético Paranaense, mas eu vou acompanhar Atlético e Peñarol. Grupo D, River, São Paulo, LDU e Binacional. São Paulo e River, né? São Paulo e River, né? Grupo E, Inter, Grêmio, Universidade Católica e América de Cali. Acho que aqui também a gente não tem muito a discutir, tá? A única coisa a se lamentar desse grupo é o Grenal não ser o último jogo da fase classificatória. Seria sensacional. Imagina, quem ganhasse eliminaria o outro. Já pensou? Maravilhoso. Nossa Senhora. Grupo F, Racing, Aliança, Nacional do Uruguai e Estudiantes, que não é de La Plata, mas é de Mérida. Eu vou de tradição aí, Mauro, assim, de times com maior destaque na América do Sul, Racing e Nacional. Mas sem confiança nenhuma no que eu estou falando. O Racing eu acho que se classifica. Isso eu apostaria no Racing. O segundo colocado, que eu fico na dúvida, Nacional caiu muito nos últimos anos. Como diria o outro, a opinião é minha, mas nem eu estou concordando com ela. Tá certo. No grupo G, Santos, Olímpia, Defensa e Delfim. Aí eu vou de Defensa e Justiça e Olímpia. Tira o Santos? Tira o Santos. Eu acho que o Santos não consegue passar nesse grupo. Eu vou discordar de você. Então vou passar o Santos e o Olímpia. É isso. Né? Senão fica tudo muito igual. No grupo H, Boca, Independiente Medellín, Libertad e Caracas. Vai você? Manda ver. Eu vou de Boca e Libertad. Eu vou de Boca e Medellín. Beleza. Vamos embora? Vamos embora. A gente demorou um pouquinho para retornar ao podcast. Isso. Problemas particulares. Problemas particulares. Acontece, mas agora Libertadores começando, a gente vai engatar uma série aí sobre os jogos, sobre as semanas que tiverem jogos na Libertadores. Valeu, Mauro, um abração para todo mundo e até a próxima. Valeu, Délio Mendes, um abraço pro ouvinte e a gente volta a qualquer momento para falar mais de futebol no Brasil e no mundo. O pitaco é meu. O pitaco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena.